Para ministrar a palestra do planejamento das ações de extensão rural para produtores e profissionais em Mato Grosso, convidamos o Dr. Daniel Carneiro de Abreu, da Universidade Federal do Mato Grosso, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa. O mesmo possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Foi rancher escolar na área de agricultura sustentável na Universidade de Nova Hampshire, desenvolvendo pesquisas na região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade de Maine. Atualmente é professor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, coordenador do Programas Agrociência, de Pesquisa Aplicada e Extensão Rural, tem experiência na área de ciências agrárias, com ênfase na agropecuária sustentável, atuando principalmente nesse segmento, do tema intensificação sustentável, produção agropecuária, extensão rural e modelagem biológica computacional aplicada a sistemas agrícolas, avaliação técnica e econômica e ambiental de sistemas de produção agropecuários. Bem-vindo, doutor, ao Simbras 2023. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora dessa mais uma edição do Simbras, e agradecer de modo especial ao professor Rogério Landa, a Gessimara, pelo convite, por todo o apoio. Hoje a gente irá falar sobre a parte de planejamento das ações de extensão, especificamente aqui, tanto voltada para os nossos produtores, para produtores profissionais no estado de Mato Grosso. Antes de iniciar propriamente a apresentação, queria ter uma breve introdução da nossa instituição aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, na qual eu sou professor, sou lotado no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Apesar da UFMT ser uma universidade grande, ela é uma universidade nova comparada às outras instituições federais no Brasil. No início, era o Instituto de Ciências e Letras e a Faculdade de Direito, sempre inspirada e calcada nessa trilogia de ensino, pesquisa e extensão, inspirada na filosofia das land-grant universidades americanas, e ela vem cumprindo com muita excelência a sua função, que é a geração de conhecimento, inovação tecnológica e principalmente inclusão social na região. A gente acredita que o desenvolvimento sustentável se dará através da edificação de uma sociedade instruída. Então, o papel da educação é um papel primordial. A UFMT hoje, além do campus de Cuiabá, ela contempla mais três unidades, 3 campos, no qual eu sou lotado: o campus de Sinop, o campus de Várzea Grande, se não me engano é mais a parte de engenharia e de saúde, e o campus de Araguaia. Mas, assim, hoje o campus de Rondonópolis é uma universidade independente, mas foi emancipada, e os restantes estão distribuídos no estado. A gente no norte, aqui do Mato Grosso, e os demais mais no sul do estado. Hoje, eu acredito que seja em torno de 25 mil estudantes, entre estudantes de graduação e pós-graduação. E a gente está num incrível estado, não só pela sua pujança em termos de produção de alimento, fibra, energia, perspectivas, questões sociais, diversidade social e também a questão ambiental, biodiversidade, recursos hídricos. Só para vocês terem ideia assim, da extensão, a gente poderia basicamente colocar o país, a França e a Alemanha, e talvez grande parte do Corn Belt americano, somente no nosso estado. É o terceiro maior estado do Brasil, só ficamos atrás de Amazonas e do estado de Pará. Entre produção, ele vem liderando aí a produção das oleaginosas, soja, milho, algodão, girassol,
detém o maior rebanho bovino da federação. Está havendo uma mudança de matriz energética aqui, o Estado também produz muito etanol de milho, a parte de biodiesel, feijão, como o milho, né? Majoritariamente de segunda safra. Eu terceiro uma produtor de sorgo. Só para contextualizar a questão dos biomas, eu gosto desse meio, esse slide que foi elaborado pela FAMATO, pelo IMEA. Você vê, corresponde aí que assim, a mais da metade do estado é contemplado como bioma amazônico e contempla assim, muita parte da Amazônia legal, 40% o nosso cerrado, né, que internacionalmente muitos generalizam como savana, e o nosso Pantanal mato-grossense, que eles chamam de wetland, e corresponde a 7% do estado. Quando se fala no Estado, muitas pessoas, de forma errônea, acreditam que o Estado, né, foi, né, de certa forma, houve uma grande incidência de desmatamento, não restou mais floresta nativa. Nesse slide também vocês podem visualizar que em torno aí de 62%, 63% do Estado está preservado, majoritariamente por produtores, né, que preservam a sua área de reserva legal e sua área de preservação permanente. E como o Mato Grosso assim alcançou essa pujança, de certa forma, essa produção em escala e aumento de produtividade por unidade diária? Basicamente com o desenvolvimento e adoção, validação de tecnologias. Nesse horizonte aí, né, de mais de 2 décadas, a gente pode afirmar que o Mato Grosso aumentou por unidade diária na sua produção agropecuária e, ao mesmo tempo, não expandiu na mesma proporção a extensão de área sobre floresta nativa, que denota aumento de eficiência, adoção de tecnologia. Só para vocês terem ideia, na cultura de algodão, assim, dobrou-se a produção, na cultura de soja, 3 vezes, na pecuária de corte, através do aumento, né, da taxa de flotação, remédio área, em torno de 2 vezes o desempenho desses animais nessas áreas, e o milho, segunda safra, mais de 10 vezes a produtividade. Não há intenção de expandir floresta, isso a gente acredita que não vai ocorrer, pelo menos por parte de nós, da parte acadêmica, é totalmente descartada essa hipótese de aumentar a produção através da expansão de área, mas a gente acredita que a agricultura vai avançar sobre áreas de pastagem, principalmente em áreas onde as pastagens se encontram com baixa capacidade de suporte. E quando se trata da extensão, a gente se defronta com um grande desafio aqui no Estado, onde as instituições acadêmicas como a FMT se encontram distantes, muitas vezes, do receptor final, o que muitos generalizam, né, na ponta. Né? Os nossos produtores muitas vezes desconhecem, em sua maioria, a função da universidade, os resultados científicos que a universidade, o conhecimento que é gerado dentro da universidade, e muitas vezes nós desconhecemos as reais dificuldades, desafios, problemas enfrentados pela nossa audiência, por nossos produtores. E, ao mesmo tempo, os profissionais, grande parte dos profissionais egressos da própria UFMT, que não têm oportunidade de se atualizarem entre os avanços científicos. Eu não digo se atualizar através de um programa de mestrado ou doutorado estrito sensu, mas que têm oportunidade de fazer regularmente treinamentos abertos a ações de aprendizagem. E a gente observa que, estrategicamente, hoje, a gente trabalha seguindo essas considerações da Universidade de Minnesota, onde o trabalho é executado diretamente com os profissionais, mas estrategicamente ele é executado com os profissionais, seja os profissionais que estão no Estado, na Empaer, nas entidades de classe, como o Senar, a ProSoja, a Mato,
seja os profissionais independentes, consultores independentes e profissionais que estão na indústria ou em revendas, o que eles chamam de dealers. O objetivo desse trabalho foi basicamente caracterizar o perfil desses produtores e nas regiões importantes aqui do estado, região Médio-Norte, região Noroeste, que a gente pudesse verificar quais os métodos de extensão que pudessem ser mais eficazes na transmissão do conhecimento, para aumento, de certa forma, dessa, como eu posso dizer, capilaridade, pulverização desse conhecimento que é gerado na universidade. E a expectativa é que ele aprimore, aprofunde seu conhecimento, mas também que haja adoção dessas técnicas, tecnologias que foram desenvolvidas, validadas, aprimoradas. Para vocês terem ideia, nós estamos aqui nessas regiões do Mato Grosso, foram 2 regiões, como eu adiantei, região Médio Norte, que responde aí aos municípios como Mutum, Lucas, do Rio Verde, Sorriso e Sinop. E a outra região, tradicionalmente pecuária, compreende regiões como Juara, Juína, Brás Norte. Qual era o público? O público eram os produtores e os profissionais. Os nossos acadêmicos, a princípio a gente achou que, como os americanos nos instruíram, que seria possível online, que esses formulários, esses questionários fossem aplicados. Esses questionários, basicamente, a gente queria entender, identificar o perfil dos nossos produtores e profissionais. Eu vou compartilhar com vocês parte desse estudo. E quais eram os tópicos relacionados a treinamentos, tópicos de aprendizagem vinculados aos sistemas de cultivo, sistemas de criação, e qual o método de extensão que queria que esse conhecimento fosse colocado à disposição, que esse conhecimento fosse acessado. Então, os nossos acadêmicos, em especial a Jordane, mestre, e Caio, entre outros, visitaram os sindicatos rurais, participaram de eventos para que pudessem ser coletados, aplicados esses questionários, entrevistados esses produtores e profissionais. Foi um trabalho extenso, mas extremamente importante para que pudessem delinear ações de extensão, planejar ações de extensão eficazes nessas regiões. Só para contextualizar um pouco, foi um trabalho de formiguinha. E quando parte dos resultados, quando a gente analisou esses dados, observamos, por exemplo, a idade do produtor na região Médio-Norte, entre 25 a 65 anos, majoritariamente, foram os valores mais altos, e que a predominância de produtores homens, um pequeno fragmento de mulheres, do sexo, pessoas do sexo feminino, que realmente conduziam de forma, que eu posso dizer, protagonista, de forma independente a sua propriedade. Já na região noroeste, a gente observou uma participação maior das mulheres, um fator muito interessante, e um produtor mais jovem, não segue uma distribuição homogênea, mas efetivamente um produtor, a grande maioria com menos de 30 anos. O nível de escolaridade na região médio-norte, os produtores, em torno de 40%, possuíam graduação, um fator interessante. Já na região noroeste, majoritariamente esses produtores possuíam até o 2º grau completo. Quando a gente foi questionar quanto tempo se dedicava à atividade agropecuária, a gente observou que já haviam mais de, assim, a grande maioria possuíam mais de 10 anos na atividade. E até os que possuíam um tempo mais, assim, um tempo mais longo, a gente observou que eles também traziam os hábitos, as práticas da sua região de origem. Em relação a práticas, a participação em associações cooperativas,
a gente observou que um grande número de produtores, né, majoritariamente, não participam de um sindicato rural ou de uma cooperativa. E quando participam, eles buscam serviços de assistência técnica. E na região Médio-Norte, grande parte desses produtores, né, em torno de 70% desses produtores, não reside na propriedade e vai, de certa forma, na região Noroeste, majoritariamente ele mora na propriedade, mas quando não mora na propriedade, ele visita semanalmente a propriedade, não é nem cotidianamente, não é diariamente. Em relação à tomada de decisão nesse seio da gestão, majoritariamente os produtores tomam decisões de forma unilateral, e quando não é unilateral, com a participação, né, da esposa e dos filhos. Já na região noroeste, de forma majoritária, eles tomam decisões unilaterais. Quando a gente perguntou em relação ao acesso a crédito, a financiamento rural, a gente, de certa forma, observou um número que nos chamou muita atenção. Em torno de 80% dos nossos produtores que foram entrevistados acessam o crédito rural, né, seja para custeio ou para investimento. E quando recebem essa assessoria técnica, um ponto que foi apontado por eles que precisa ser melhorado, a compreensão da relação custo-benefício da adoção de uma tecnologia, de uma técnica produtora. Isso é um ponto que foi muito frisado e muito questionado por eles, que é o custo da tecnologia, que denota, assim, que quando muitas vezes o produtor remete ao custo é porque ele não vê resultado, ou se o custo mesmo não se justifica pelo o resultado obtido. Então, isso definitivamente foi um fato, né, contundente que nos chamou muita atenção. Ao discutir gerenciamento técnico, os fatores majoritariamente que eles acham importante é a questão, como já disse, de viabilidade econômica, né? Ou seja, a relação de retorno econômico vindo do aumento de produtividade, do uso, da adoção, da utilização desses insumos na atividade. Relacionado ao clima, nossos produtores, sim, concordam que as mudanças climáticas, né, independente da sua fonte de variação, afetam, sim, o sistema de cultivo e o sistema, ou seja, o sistema de criação também. E em relação ao método de extensão, que ele quer receber essa informação, ele assim, de forma, se ele puder escolher, ele prefere estar num ambiente que lhe é familiar, a participação de dias de campo e palestras técnicas. Em relação ao treinamento, a principal fonte de informação, de capacitação que ele está recebendo, entre, né, seja o Estado, com a academia, entidades como a Embrapa, entidades de classe, mas majoritariamente essa informação está vindo da indústria. Então, um ponto muito importante, interessante, é a forma que essa informação está chegando e nos moldes, né? Isso é algo que realmente nos chama atenção e que busca, assim, reflexões profundas de até onde essa informação está acurada e realmente essa informação, no contexto particular, combina com a melhor relação, né, desde parâmetros agronômicos, zootécnicos, mas também econômicos e ambientais. Até mesmo de remete a questões relacionadas a fatores sociais. As informações técnicas que ele recebe são atualizadas, segundo o produtor, sim, são informações atualizadas, mas ele considera, né, que se tivesse algo a melhorar, né, seriam fatores relacionados à questão de custo-benefício. Mas, de modo geral, ele se sente satisfeito com os pontos, né, que são abordados na assistência técnica. Em relação à rede social, majoritariamente são o WhatsApp e o YouTube, de certa forma, na era digital, né, os meios, né, um de streaming, um aplicativo de
para se corresponder, que são os meios aí, pode dizer, digitais, de redes sociais que os produtores se correspondem, recebem informação. E em relação à influência dessas relações interpessoais, é o vizinho, de certa forma, o que, teoricamente, potencialmente pode influenciar uma decisão deles. E as informações que ele recebe em dias de campo. Em qual período ele está disposto, e a gente vai chegar também ao método de extensão, que ele prefere, no caso do dia de campo, a participar, por exemplo, de um dia de campo. Ele quer participar no período da seca, genericamente, período de junho a agosto, né, no período da manhã. Ele está disposto durante a semana, ele prefere que seja durante o sábado, no período da manhã, e com uma carga horária de, no máximo, meio-dia, 3, 4 horas. E quando ele for participar de um evento online, ele, majoritariamente, quando ele tem interesse que esse evento dure no máximo 1 hora. Em relação aos treinamentos para esses profissionais, eles têm recebendo majoritariamente, como mais importante, dias de campo também, as palestras técnicas, e eles têm, em relação aos profissionais, recebido mais de uma capacitação por ano, né, em torno de 1 a 3 capacitações. E um grupo, um segmento pequeno, recebendo mais de 5 capacitações por ano. Só por considerações finais, é um assunto assim, que a gente tem dedicado bastante, poderíamos passar aqui, né, algumas horas discutindo, mas eu sei que o tempo é um fator limitante. E, como consideração final, eu coloco, né, que o perfil e as demandas dos produtores e profissionais consiste numa importante etapa que antecede as ações de extensão, como ações de difusão e transferência de tecnologia no campo, e possibilita o melhor atendimento às preferências e às necessidades da audiência. Acho que isso definitivamente é algo muito importante para o nosso contexto aqui no Brasil e que trabalhos como esse podem, sim, auxiliar de certa forma, determinar ações eficazes, de ter uma metodologia mais eficaz nas ações de extensão no campo. Eu agradeço aí a atenção, o tempo de vocês e me coloco à disposição para qualquer questionamento, né, que consiga responder, e também fiquem à vontade para corresponder comigo através do meu e-mail, abreu@ufmt.br. Vai ser um prazer poder interagir e haver essa troca, né, de conhecimento. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos. Agradecemos ao Dr. Daniel Carneiro de Abreu pela sua presença e por dividir o seu conhecimento conosco.